Olá, caros alunos. Sou o professor Marcos e iniciaremos agora as videoaulas do curso de auxiliar técnico em agronegócios. Lembrando que antes de assistir às aulas, deve ter ouvido a rádio web e também ter lido as apostilas. O Brasil se consolidará com uma potência agrícola nos próximos 10 anos e vai disputar a liderança na produção de alimentos com os Estados Unidos. A projeção é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que divulgou o estudo Projeções do Agronegócio 2010 a 2011, 2020 a 2021. As estimativas indicam que a produção de grãos deve aumentar 23% até 2021 e a área de colheita será 9,5% maior que a atual, além de mais produção e mais vendas. O mapa avalia que o país terá uma nova fronteira agrícola, formada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas áreas estão atraindo novas lavouras porque têm terras mais baratas que a região centro-oeste e poderão aumentar a produção de algodão, frango, carne bovina e soja, além de celulose e papel. Responsável por quase metade das exportações brasileiras, a venda de produtos agropecuários tem tido uma grande importância para o saldo comercial brasileiro. Como a agropecuária foi uma das maiores responsáveis pelo crescimento da economia brasileira no ano passado. As vendas desses produtos cresceram e ajudaram a tornar o Brasil ainda mais forte no comércio exterior. O Ministério avalia que o país manterá a dianteira na produção da carne de frango e carne bovina e incrementará a produção de carne suína. No total, o país passará da produção atual de 24,6 milhões de toneladas de carne para 31,2 milhões de toneladas na temporada 2020 a 2021, crescimento de 36,5%. O crescimento das exportações será acompanhado da expansão do consumo interno, que continuará sendo o principal destino da produção. 85,4% do milho, 83% da carne bovina, 81% da carne suína, 67% da carne de frango e 64,7% da soja. Conforme o relatório de projeções do agronegócio no Brasil 2010 a 2011 a 2020 a 2021, os produtos com maior potencial de crescimento da produção e de exportações são o algodão, a soja, a carne bovina e de frango, o açúcar, o papel e a celulose. O consumidor é a engrenagem mais importante do agronegócio. Por isso, é importante avaliar o que está sendo consumido e quais são suas expectativas em relação aos produtos ofertados. As principais tendências para o agronegócio serão uso de energias renováveis, bioenergia, energia hídrica e outras, maior produtividade com sustentabilidade, criação de novos produtos para consumidores exigentes, aumento do consumo de produtos naturais, escolha do produto pela qualidade e sustentabilidade, rastreabilidade do alimento para identificação e procedência, profissionalização do setor, contratação de seguros rurais modernos para cobertura de riscos. Empresa rural, onde, segundo o Estatuto da Terra, é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente pelo Poder Executivo. No que se refere à forma da empresa, ela pode ser propriedade de um particular ou de uma sociedade, ou seja, o empresário será uma pessoa física ou jurídica que organiza e põe em atividade os fatores da produção agrícola, pecuária, etc. Distinguem-se entre si a empresa individual e a coletiva. Na primeira, o empresário assume toda a responsabilidade e risco do empreendimento rural, comprometendo todo o seu patrimônio. Por sua vez, na coletiva, a responsabilidade e os riscos do empreendimento dividem-se entre os associados. Agricultura familiar no Brasil, em que é considerado agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende a alguns requisitos básicos, tais como
Não possuir propriedade rural maior que 4 módulos fiscais. Utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade. E possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país são da agricultura familiar. Em termos absolutos, são de 4,36 milhões de estabelecimentos agropecuários. Entretanto, a área ocupada pela agricultura familiar era de apenas 80,25 milhões de hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por estabelecimentos rurais. Ainda destacamos que dos 80,25 milhões de hectares de área da agricultura familiar, 45% destinavam-se às pastagens, 28% eram compostos de matas, florestas ou sistemas agroflorestais e 22% de lavouras. Segundo o IBGE, a agricultura familiar era responsável por grande parte da produção de alimentos no país.